verdade é a seguinte, eu tô com raiva de ter que gravar esse programa aqui. Porque... Cada dia que Caralho, passa... seleção, porra, assim, sem sacanagem. Tô com ódio da seleção brasileira. A verdade é, estamos todo mundo no mesmo ódio? Sim. Cada dia que passa eu tô com mais raiva. Mas aí pronto, a gente tem que seguir trabalhando, né? Infelizmente, a vida é isso aí. Sabe o que faltou você falar? O quê? Não me irritem, Ancelotti. Você não falou. É verdade. Que ele conseguiu irritar. Você Mas sempre fala, não me irrita. quem é que me fulaninho. irritou mais? O jogador me irritaram mais com o Ancelotti, tu quer saber? uma Infelizmente, briga a verdade boa. é essa dessa vez. Mas a gente vai falar aqui de seleção brasileira. Porque é o seguinte, acaba uma Copa, se a gente é campeão, acho que isso acontece menos. Mas como a gente é eliminado, e agora a gente é eliminado antes ainda, nas oitavas de final, pra Noruega, todo mundo quer mandar todo mundo embora. Sai todo mundo, limpa a seleção, queremos uma seleção toda nova. Isso não vai acontecer, que eu queria dizer aqui pra vocês. Fica uma galera. Essa galera que a gente tem certeza que fica, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, Magalhães, esses a gente não vai colocar aqui no Mano a Mano. O que a gente vai fazer é o seguinte, Ancelotti, esse programa é em sua homenagem, é pra você. Você bota aí no seu YouTube aí na CBF. Quem que você tem que convocar, que pode ser da nova geração, que vai ter espaço nesse próximo ciclo? Tem que ter espaço nesse próximo ciclo. Então é a galera que tá brigando, quais desses que estão brigando tem que se juntar aos que já estão lá, meio certos, pra iniciar esse novo ciclo. Pode ser? Pode. Roda aí. Ai, vamos lá então. O bom é que a gente olha essas carinhas aqui e não vai dar raiva, né? Porque eles não estavam na Copa. Então já Por passa. enquanto. Será que não tem ninguém aí que foi? Não sei. Vai, Hugo Souza ou Carlos Miguel, o Capita? Vai com quem? Caraca, eu tava esperando você começar com as visitas, velho. Não. Pô, eu acho que é uma boa briga. Tem que fazer ele trabalhar, né? E acho que os dois têm muito potencial para estar na próxima Copa do Mundo. São dois fortíssimos candidatos. O Alisson, acho que... Tem uma galera que vai ficar brava, que não é meu caso, né? Mas acho que ele vai ficar, porque não tem nenhum goleiro super consolidado brasileiro para fazer parte, pelo menos, do ciclo e passar esse bastão. Aqui, eu acho que eles são goleiros hoje... parecidos. Tá. Assim, Sim. eu acho que é um nivelado Mesmo por cima patamar. no futebol brasileiro, mas era o mesmo patamar, acho que até o mesmo estilo, assim, goleiros que por muitas vezes a gente acha que não é tão técnico, mas que são caras decisivos e que fazem defesas difíceis, considerado por muitos, assim, e que independente da situação, acho que respondem bem a momentos importantes, pelo menos é a sensação que esses dois goleiros me passam até aqui. E aí eu vou votar em quem eu acho que tem mais potencial de crescimento até a Copa. E eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial de crescimento. Acho que ele foi tratado desde o começo como... desde os seus primeiros passos, como um cara que podia atingir um nível muito alto. Aí fez uma escolha, sei lá, questionável de sair do Corinthians quando estava tendo oportunidade e ir para fora, quase não jogou, voltou. E tá indo muito bem no Palmeiras. Acho que é um cara que vai continuar competindo em alto nível, porque o time do Palmeiras continua competindo lá em cima. E o Hugo também, puro e simples pelo fato de eu achar que o Carlos Miguel vai atingir um nível mais alto do que o Hugo. Hoje eu acho que eles são parecidos. Eu acho que o Carlos Miguel é um pouco mais goleiro que o Hugo, tá? Mas é isso. Hoje, Gia, é seu primeiro mano a mano da vida? Você Eu já fez acho algum? que é o terceiro. Porque você deve ter feito já quando eu tava de férias, Mas quem sem sabe? você com o Otávio. Já tem uns 2 anos isso, viu? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Pós-final de Champions, assim, que todo mundo tira. Nós tiramos férias juntos todos. Isso. Então seja bem-vinda ao meu lado, já que você já fez o programa. Hoje, Gi, e aí? Porque assim, a votação aqui... Bom, vocês vão definir o critério, né? Mas é um pouco do que é o cara, mas acho que de um potencial também, né? Você vai com quem aqui? É também de projetar, né? Pois é. Eu acredito que ambos têm um potencial enorme para estarem os dois na próxima Copa do Mundo. Acho que o Hugo se sobressai muito quando a gente olha penalidades, que é algo que assombra bastante o Brasil. Mas eu tô com o Caio. Eu acho que o Carlos ele tem uma margem maior de crescimento e eu também acho que o Carlos Miguel ele tem menos falhas problemáticas. O Hugo, ele, em alguns momentos, ele tem algumas falhas que não dá muito para entender, né? Pelo nível de goleiro que ele é. Então, vou com o Carlos Miguel, mas acho que o Hugo também vai estar. E talvez o Hugo esteja pode ser os dois, talvez o Hugo tenha mais oportunidade que o Carlos Miguel, por ser a mesma comissão, por ele De já cara. ter ido... De cara, E nós vamos ter que esperar também para entender como será a comissão. A gente sabe que o Ancelotti vai ficar
Mas eu não sei se a comissão inteira vai ser a mesma também no Sim. próximo ciclo. Isso a gente vai ter que esperar para entender. Vamos pro próximo duelo. E esse duelo aqui, bom, das duas laterais eu acho que vai ser uma questão, né? Wesley ou Wanderson? Porque o Wesley estava nessa, né? E acho até que ia ser titular. Provavelmente. Mas aí acaba sendo cortado e tal, tem a lesão. E por que a gente colocou o Wesley, mesmo que ele tenha aparecido nessa convocação final dessa última Copa? Porque a gente não coloca exatamente como o nome certo, né? Ficou muito no debate os laterais da seleção brasileira. Então, como a gente não entende ele como nome certo, ele continua aqui na brincadeira. E aí é o Wesley contra Wanderson, ô Giovana. Que a gente quer ver faz tempo, né, o Wanderson? O Wanderson, infelizmente, tem muitos problemas físicos. Eu vou de Wesley também pela versatilidade, pode jogar também do lado esquerdo, como ele joga mais na Roma. É um jogador que a gente atribui muito por ser um bom lateral que ataca, mas ele também tem desenvolvido bastante a parte defensiva dele na Itália. Acho que ele evoluiu bastante nessa questão e é uma pena que a gente não pôde contar com ele, que acho que seria uma peça bem, bem interessante, não só para a direita, mas podendo também aparecer na esquerda. Sim. Você vai com quem aí, capitão? Talvez, eu pensei agora que eu falei isso no do goleiro, ia falar isso agora de novo, mas talvez seja um pouco repetitivo a gente falar que são dois caras com potencial para estar lá, porque é basicamente essa a ideia do mano a mano, todos né? aqui Então são. todo mundo vai ter. Mas a chance de ser os dois assim na próxima Copa, acho que ela é alta. E aí eu vou ficar com o Wesley, porque ele já ia para essa Copa, acho que tem um fator também que é importante de toda a preparação, de já fazer parte do ciclo do trabalho do Ancelotti. Acho que ele ia ser o titular, a tendência é que ele tenha mais espaço e a tendência é que o Wesley também vai evoluindo, né? Ele é um cara mais novo, o Wanderson não conseguiu estar saudável, então acho que o Wanderson nunca é um cara confiável, porque o Ancelotti e outros técnicos até tentaram convocar ele, mas tiveram dificuldade por uma questão física. Eu gostaria muito que o Wesley, na Roma, foi por uma questão de adaptação que ele teve que ir para a esquerda, né? Que ele fosse para a direita e que ele tivesse uma sequência pelo lado direito, porque aí a gente vai ter, depois de um bom tempo, um lateral direito que de fato joga na direita recorrente num alto nível do futebol mundial. Inclusive, quando ele dá a entrevista, ele é muito sincero, Wesley. Quando ele deu a entrevista estando na seleção, porque muita gente dizia, né, não, mas não é porque ele tá jogando na esquerda, é que ele esqueceu como jogar na direita. E ele, na entrevista, fala, cara, eu tô tendo que meio que me readaptar aqui, porque eu tô há uma temporada jogando do lado esquerdo, então... E acho que é uma uma ala questão, que né? ataca. Mas enfim, acho que o Wesley tem um potencial de crescimento muito forte. Essa é a parte que a gente falou do ataque e defesa, eu concordo. Acho que a gente subestima um pouco o sistema defensivo do Wesley, mas claro que tem para evoluir. Acho que o ciclo vai ser importante para ele chegar mais maduro. Então Wesley leva essa. Porque no final das contas, essa não era uma Copa de certeza do Wesley, né? Não. De tipo assim, um cara afirmado. Foi muito mais por falta de opção. Talvez ele seja a opção mesmo do próximo. Bota o próximo aí na tela. É que a ideia inicial era Militão, né? Exato. Pois é, eu fico pensando se o Militão estivesse, será que ele teria convocado o Danilo lá, tipo aquele primeiro convocado, não sei. E o próprio Wanderson, talvez se o Wanderson não tivesse machucado, o Wesley não teria ido, podia ter ido o Wanderson. Porque verdade. ele já tinha levado o verdade, Wanderson. É verdade. Vamos lá, Vitor Reis ou Alexandro Ribeiro? Cara, o Alexandro é um negócio muito curioso, né? A gente não tinha visto tantas vezes o Alexandro. Ele vai pra seleção, vai bem na seleção, parece ser um cara que toma vaga, assim, meio com a achada do Ancelotti, quase que no esquema Douglas Santos, que no final das contas funcionou muito bem. Mas aí depois ele some, ele se machuca, Lesiona, né? ele começa a não jogar com frequência, começa a ser banco, começa a falhar e não ir tão bem. E o Vitor Reis, acho que é uma das maiores promessas para esse ciclo, assim, promessa não, né, que ele já é uma realidade, mas um dos caras mais promissores desse ciclo, acho que é o Vitor Reis. Surpreendeu muita gente o Ancelotti ter convocado ele com a lesão do Magalhães, com o Magalhães acho que fora, ou com alguém fora na última convocação que eu não lembro quem era. E aí o Vitor Reis foi, acho importante para ganhar casca. O Vitor vai dar um salto de carreira, né, porque o Vitor é do City, já se especulou em Barcelona, mas ele jogou pelo Girona, então ele vai voltar para atingir um nível de futebol alto. E esse é um dos caras novos que eu boto fé, expectativa, assim, de dar um salto legal. Como tem alguns zagueiros, né? Acho que com essa ideia, assim, que a galera bota uma expectativa. Não só zagueiro, tá? Que calma, que não vai estar aqui entre os zagueiros, mas ele vai aparecer aqui, que é o Beraldo.
Vai com quem? O Gigi, com o Vitor Reis ou Tem uma diferença também, acho que considerável de idade aí, Sim, né? com Talvez certeza. uns 5 anos, que o Vitor tem 20, acho que o Alexandre já deve ter 25, 26. Puxa aqui. Mas o Vitor, ele melhorou bastante a saída de bola dele no Girona e se mostrou um zagueiro muito capaz de ajudar na construção. E a margem dele de evolução é maior do que o Alexandre, até por óbvio, por idade. 20 e 26. Então são 6 anos de diferença. Acho que, óbvio, se o Alexandre chegar com 30 anos bem, é um cara com experiência. Mas acho que o Vitor pode atingir um outro patamar de zagueiro que eu não vejo o Alexandre atingindo. Eu tô pensando aqui nos zagueiros e até nos jogadores mais experientes, normalmente, quando vão para uma Copa, são caras que estão no alto nível muito tempo, né? E aí se mantêm no alto nível aos 30 anos, e 35, enfim, e seguem. O Alexandre, eu acho que não é desses caras, né? Que você fala que tá no top há muito tempo, e aí com 30 anos, bom, é natural, ele vai continuar no top. Acho que, para mim, aqui é uma fotografia muito diferente dos dois. Sim. Então, o Vitor Reis leva essa. Próximo. Natan ou Murilo? E aí, ó, Joana? O Natan tava na grande lista, né? Na lista larga do Ancelotti pela apuração. O Murilo não. O que eu achei uma injustiça. Pois é que o Murilo, ele ficou muito marcado por aquele duelo entre Brasil e Argentina, aquele sacode loucura, que a gente tomou. Ele foi muito mal, mas quem também não Todo foi mundo mal foi, naquele né? jogo, né? Todo mundo foi muito mal. E acho que aquilo prejudicou demais o Murilo, que vem fazendo excelentes temporadas pelo Nottingham Forest. O Natan, ele chamou bastante atenção no Betis, tem sido inclusive vinculado ao Barcelona. Pode ser que exista aí uma proposta do Barcelona pelo Natan. Um duelo bem equilibrado, viu? 2 zagueiros canhotos. Bem equilibrado, mas... E os dois são mais parrudinhos, assim, né? Eu acho que o Murilo mais do que o ainda é Natan, mais físico do que o Natan. Acho que talvez no correr para trás o Natan seja até melhor. Mas eu acho que o Murilo é um zagueiro até mais seguro. Eu vou de Murilo. Murilo. E aí, ó, Pô, Capita? eu falei enquanto a gente tava falando, né? Mas acho uma loucura que ele seja vinculado àquele jogo, velho. É quase que você pegar um cara de exemplo, assim, porque é uma seleção como um todo que fez tudo de errado. Não à toa o treinador caiu depois daquele jogo. E foi um passeio, assim, não teve ninguém que se salvou. Então é uma imagem ruim. E eu acho que o Murilo é mais zagueiro, tá? Eu acho que o Murilo é melhor, tem mais capacidade, tem mais força física. Eu acho que o Murilo tem um senso de proteger o gol muito grande, assim, de se colocar em direção à bola. E é um zagueiro com bastante saída também, né? De novo, são 2 zagueiros canhotos que devem ter oportunidade nesse ciclo. Mas eu prefiro o Murilo. E gostaria que o Murilo desse um saltinho de patamar de time. Que eu acho que pode fazer bem pra ele também. Ele já atinge um nível legal no Nottingham, Premier League e tal, mas... Eu tô numa dúvida aqui. É canhotos ou é canhotos? Eu A falei minha vida- 2 vezes canhotos, né? Mas é canhotos, não é não? Zagueiros canhotos, eu acho. Canhotos. Canhotos. Canhoto, né? Canhoto. Não, tudo bem, mas tem coisas que mudam. É. Enfim, Bom, fica aí o questionamento que fica você fala aí no chat. a dica. Mas pra mim é canhotos, eu acho. Mas enfim, tô pensando no canhotinho da rifa. Aí é canhotos. Enfim. Vai pro próximo aí. Levou o Murilo. Ai, bem na hora, que bonitinho. Kaique Bruno ou Carlos Augusto? Essa é uma das minhas grandes apostas pro próximo Kaique ciclo. Bruno. Kaique Bruno. Claro. Kaique Bruno. Se eu for escalar o time que começa a próxima Copa do Mundo, eu escalaria o Kaique Bruno na lateral esquerda. Assim, Tá saindo do futebol brasileiro, né? Do Cruzeiro. E vai como? morar mal, hein? Nossa, porque como é espetacular. Vai Se morar tivesse- mal. Já foi pra lá? tivesse Já, lá? nossa senhora. Mas é o que de bonito? É coisa fina, sabe? Sabe aquele fino da natureza, da comida, de tudo. Ele vai ser muito feliz lá e vai disputar o quê? Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, verdade. Isso é muito importante. Assim, o Alexandre, acho que o ciclo dele na seleção se encerrou. O Douglas, acho que se encerrou pela idade também, né? O Douglas tem 31. Sim. Acho que fez uma grande Copa, tá? Acho que um mérito do Ancelotti é achar o Douglas Santos pra lateral esquerda. Ponto. Fez uma ótima Copa. Mas aí tem o Kaique Bruno, que eu avalio como um dos grandes laterais esquerdos que surgiram nos últimos anos no futebol brasileiro. Um cara de muita capacidade de chegar à frente, que defende muito bem, é um moleque novo ainda, então vai melhorar e se adaptar e evoluir cada vez mais. Agora dá um salto de carreira, importantíssimo. Já jogou num Cruzeiro que
era meio que reconstrução, mas ao mesmo tempo um Cruzeiro que dava um passo maior e que brigou em determinado momento por título brasileiro, jogou jogos importantes, jogos grandes no futebol brasileiro, de Libertadores também, e aí agora sai pro Como, um time promissor, que não é a principal potência, mas que dá espaço para jogadores jovens, então ele deve evoluir bastante, vai ter espaço para evoluir, e eu voto no Kaique Bruno. Acho que quando a gente falava hoje de nomes que que ficaram fora, que o Ancelotti podia ter testado, não sei o quê. Não lembro de alguém citar o Carlos Augusto, até porque a gente já viu o Carlos Augusto na seleção. E lembro de muita gente questionar por que o Kaique Bruno não foi. Então, acho que a tendência é uma aqui, né, no voto. O Carlos Augusto ele é um jogador extremamente versátil, né? Na Inter ele já fez jogos em que ele começou na lateral, foi pro meio e terminou como ponta. Sim. Mas eu acho que o Kaique desempenha melhor a função de lateral. Ele é mais completo do que o Carlos Augusto. Acho que tende a se desenvolver bem no Como. Provavelmente o Fábregas vai ficar, né? Então é um ótimo técnico para ele se desenvolver nesse novo time. Não sou muito a favor Acho que o futebol italiano, para alguns, não é tão positivo, mas acho que para o Kaique tende a ser, principalmente inserido num Como que vai disputar a Liga dos Campeões, que tem tido um bom investimento e tem tido uma boa estrutura, eu acho que ele vai se desenvolver muito bem. Então o Kaique Bruno leva essa brincadeira aqui. Próximo. Tá ele aqui. Polêmico. Por que polêmico? Porque o Beraldo tá pra frente? Porque o Beraldo tá sendo utilizado mais agora, né? Como volante. Então, tem ido muito bem, sei. mas eu não sei se vai ser a tendência da carreira dele. Não, eu não sei. Eu acho que mais do que a tendência da carreira dele, pra mim, é se o Luiz Henrique vai utilizá-lo meio que só assim, então, daqui pra frente. Que na zaga é difícil, né? Pois é. Então, mas aí a prioridade vai ser essa? Não sei. Pra ele ser... primeiro começou tentando na lateral, né? Aí depois foi pra volante. O Luiz Henrique é muitos elogios a ele, né? Aliás, todo mundo no PSG... Bom, todas as pessoas que eu conversei do PSG falaram muito bem do Beraldo, da postura do Beraldo e tal. Ele é uma coisa querida, esse menino. Mas e aí, vai com quem? Porque o outro também é um querido. Sim, e o Beraldo ele tem muito isso, né? De estar disponível, de ser um jogador versátil e de ter o interesse do entendimento do jogo. Mas para mim, o João Gomes, pensando em volante, eu prefiro alguém que já é da posição e que para mim deveria ter até tido mais chances com o Ancelotti. O Wolverhampton foi muito mal na Premier League, mas ele foi um dos poucos com o André que se salvou. Inclusive, o Atlético de Madrid iria contratá-lo por volta de 40 milhões de euros, mas a treta que deu lá com o empresário do Bernardo Silva, que é o mesmo do que o dele, acabou afastando o João Gomes do Atlético de Madrid. Mas isso fala muito, né? Numa temporada ruim, um outro clube com desejo de tirá-lo de lá. E um grande, né? Não é um gigante, mas é um grande, um importante que tá todo ano na Champions, por exemplo. João Gomes ou Beraldo? Eu vou dizer, produção, justo você, produção, que é São Paulina, ele tinha que estar na zaga, não? É que ele tá jogando de volante agora. Pois né? Então. E tem um ponto, tá? A gente mas fala ele não sai ele não sai perdendo? A gente fala das laterais, a gente não tem camisa 5, tá? Porque aqui é a disputa de um João Gomes, que é um cara que é mais segundo homem do que primeiro, um pouquinho mais pra frente, e um Beraldo, que é um zagueiro que hoje tá jogando de primeiro volante. E aqui, eu vou votar, eu entendo tudo que a Gi falou, tudo. Eu gostaria, é muito mais um gosto pessoal meu, um desejo meu, do que tentar prever o futuro ou tentar adivinhar o que vai acontecer, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria muito que o Beraldo continuasse sendo utilizado de camisa 5, porque eu acho que é um potencial absurdo, talvez tenha encontrado a sua posição, é uma amostragem pequena, concordo, mas com um treinador que desenvolve muitos caras dessa posição e que faz muito bem aos caras que jogam por ali, fez muito bem a Vitinha, fez muito bem a João Neves, que joga um pouquinho mais pra frente, mas já fez muito bem lá atrás no Barcelona também, na própria seleção espanhola. Então eu acho que o Beraldo atuar como meio-campista na mão do Luiz Henrique pode fazer muito bem a ele. E eu enxergo o Beraldo mais como uma possibilidade de 5 do que de zagueiro, né? Que foi o que você falou, porque acho que de zagueiro ele possivelmente ia perder para os outros, enfim, por tomar... É mais gosto pessoal, eu gostaria que o Beraldo fosse desenvolvido para ser esse 5 da próxima seleção brasileira, desse próximo ciclo.
Ai, meu Deus, difícil Porque aqui, tá? a gente se irritou muito que o Brasil ficou pouco com a bola e tal. O Beraldo é um cara de muita capacidade técnica, de passe, canhoto. Difícil aqui, porque É difícil. É porque eu você acho que tem que pra ter a bola, por projetar, né? exemplo, eu gosto do João Gomes também. Eu também gosto dele. Talvez eu votasse nele se ele viesse pra briga de... É o Mas que eu que acho você que o vai? Beraldo tem um potencial gigantesco de estar de alguma forma na próxima lista, porque ele é Por tudo, versátil. né? Sim, Ele faz a sim, lateral, sim, ele, sim. ele é volante, ele é Não, acho que ele zagueiro. tem que ser pelo menos testado de... Ai, eu tô com dor pra votar aqui, meu Deus do céu. Eu gosto muito de João Gomes, assim, como eu gosto muito do André, que a Gi citou aqui. Mas eu acho que a evolução do Beraldo entre hoje e a próxima Copa vai ser maior do que a evolução do João Gomes de hoje para a próxima Copa. Então eu vou usar este argumento para votar no Beraldo. Mas, assim, eu acho que é mais... Tem mais a sensação de que o Beraldo vai estar na lista final do que o João Gomes vai estar na lista final. Muito pelo que a Gi falou de conseguir estar, quem sabe, até em mais de uma, né? E o negócio Então, que eu falei por de isso que eu fui no 5 é, Beraldo. pô, a gente foi com o Fabinho e Casemiro, o Fabinho foi convocado. Eu sei que a Gi é uma pessoa que contestou bastante a convocação do Fabinho, por dúvida mesmo. Mas sem a gente questionar muito, no geral. Assim, porque a gente não sabia quem Porque, dizer. exato, porque a gente não A gente tem... tava meio sem argumento, Assim, né? a gente Mas começa é que- a pensar assim, quem é o 5 que vai ser convocado pra jogar Mas é ali? que aconteceu uma coisa que 2 times da Premier League prejudicaram bastante os nossos jogadores, né? João Gomes e André, André, foram é. enterrados juntos com o Wolverhampton e se salvaram, inclusive na análise de vários torcedores. Eram os 2 que se salvaram. E também os meninos do Chelsea, né? Sim, Sim, o e João Pedro e o Andrei. Então o Beraldo levou essa aqui. Vai, vamos pro próximo. Inclusive, André poderia estar aí, né? Podia também estar aqui, podia estar aqui. Eu gosto do André. Gosto do André. Mas vamos lá. Danilo ou Andrei Santos, que é o capita? O Danilo acabou de ganhar a briga, né? Acabou de ganhar a briga. Acho que a tendência do Danilo é permanecer pelo menos um tempo no futebol brasileiro, depois dessa Copa. Ou ele vai sair? Acho que isso vai ser um pouco determinante também na... Não tá aí no seu time, não? Queria pra ontem. Se podiam anunciar, postaram um monte de coisa dele durante a Copa, o cara do Botafogo. O Andrei que você falou ali que vai mudar de time? O André O André vai pro pro Manchester. Tá United. muito próximo Pode do ser. Manchester United. Vai muito pro United. Monique Danilo confirmou. Aí, e é quase Que o Andrei vai. Que tá muito próximo. uma incógnita, né? Da gente saber que vai ser o Andrei nos próximos anos. Eu sempre apostei no Andrei como desde a época do Vasco, como um futuro Todo mundo, acho. de volante da seleção, assim. Pra mim era uma vaga quase certa. Eu tenho a impressão de que o Andrei vai estar à frente do Danilo no ciclo e por uma questão de evolução. Acho que o Danilo ganhou essa vaga num contexto muito específico, de perto da Copa, de jogos que ele foi bem e o Andrei foi mal, acabou ultrapassando na fila. Mas, pô, eu acho que o Andrei estava se desenvolvendo no Chelsea, ele estava melhorando, eu estava gostando dos jogos dele. O problema é que ele afundou junto com o time na reta final, né? E fez um jogo muito burocrático. Eu acho que o Andrei vai estar à frente do Danilo nesse ciclo. A verdade é que é um ano difícil de fazer, tá? É. Porque tem alguma coisa de projeção também. E aí, Gi? Exatamente. Tem a projeção. Se for pro United, a gente tem que ver como vai ser esse United, que está classificado para a Liga dos Campeões, mas que para alguns, inclusive para o Casemiro, foi problemático em determinado momento. Ele sai no auge, mas ele chegou a pegar banco. Então, não sei como que o Andrei vai se desenvolver no United e não sei qual que vai ser o futuro do Danilo. E aí a gente tem essas duas questões envolvidas. E só um detalhe, né, que parece que não, mas o Andrei é mais novo que o Danilo, né? Aham. O Andrei Por que tem parece que não? Porque ele sai, acho que antes, né? Porque acho que o Danilo é um cara que a gente se acostumou a ver mais Andrei sai vezes, antes, não assim. sai? Que o Danilo? O Andrei tem Do Brasil? Irmão, Eu acho que é mais ou menos na mesma época. o Andrei não? tem 22, pô. O Andrei é muito novo ainda. E o Danilo, O tá Danilo com tem quanto? 25. 25? Ele vai chegar com 29, na Copa. Eu acho que o Danilo ele tem uma questão que por isso ele não foi titular do Ancelotti, que é a obediência tática. Eu acho que ele tem um problema em alguns Rebeldia. momentos ir pra loucura e subir demais. Tinha gente que estava querendo isso, inclusive, na Copa. Não, eu defendi o Danilo titular em determinado momento. Inclusive contra a Noruega.
Mas eu acho que a margem de crescimento do Andrei é maior do que a do Danilo e para mim o Andrei tem mais obediência tática que em determinados momentos na Copa do Mundo é algo crucial, de você saber que o outro é que vai subir e você que vai ficar. Eu acho que o Danilo em alguns momentos ele acaba nessa ânsia ofensiva e porque ele tem qualidade para fazer isso, ele acaba não respeitando o desenho tático ali e em algum momento isso pode pesar. Então o Andrei Santos leva essa. Nesta Copa atual, o Andrei perdeu pro Danilo, né? Tipo assim, acho que desde que a gente começou, o maior índice de adivinhação. Porque a gente não sabe onde nenhum dos dois vai jogar, como eles vão voltar. Eles brigaram pela mesma vaga, então assim, um nível parecido. Sim. Um tá fora, outro tá no Brasil, o Danilo pode ir pra fora, sei lá. Tá assim, é um índice de adivinhação esse de futuro muito grande. Próximo. Cadê? Gabriel Sara ou Breno Bidon, Giovana Chio? Aí a gente vai entrar de novo na margem de crescimento, né? Para mim, o Bidon ele tem uma margem de crescimento maior do que o Sara. O Bidon ele tem uma visão de jogo excelente, passe refinado para quebrar a linha. Eu vou de Bidon. E acho que mais jogo no espaço curto também. E eu acho que ele pode se desenvolver. Vai também depender do futuro, né? Como é que vai ser o futuro dele. Você vai com o Bidon também? Vou bastante com o Bidon. O Sara já tem 27, acho que é um cara muito mais de contexto de time e funcionamento do que o Bidon. O Bidon acho que é, inclusive, hoje, mal aproveitado no Corinthians para fazer uma função pelo lado que eu acredito que não seja melhor para ele. Eu gostaria muito que o Bidon fosse testado, trabalhado no meio de campo, em saída de bola, com jogo curto. Acho que ele tem mais qualidade do que o Sara, com bola no pé bom. Eu acho que isso é importante para o Brasil ter no próximo ciclo, meio campo de pé bom, de posse. De novo, a gente reclamou muito que o Brasil jogou muito defensivo. Então, que o Brasil mantenha a posse de bola e tenha essa qualidade para trabalhar. E acho que o Bidon pode fazer parte tranquilamente do ciclo, ser testado. Eu acho que ele tem que evoluir fisicamente também. Por uma questão de disputa, acho que às vezes ele não joga no meio de campo, porque, por exemplo, o André no Corinthians compete mais que ele no meio. Então isso vai ter que ser uma coisa para melhorar, mas é mais fácil você ensinar um cara a competir do que você ensinar um cara a jogar futebol. E o Breno Bidon sabe jogar futebol. E tem 21 só. Então acho que é um crescimento que vai ser bom para ele aí. O André antes da queda que o André teve, né? Sim, antes do André receber a proposta. Quando acabou o campeonato, parou o Campeonato Brasileiro, o André estava meio esquisito. Próximo. Cara, tem muita gente fazendo mil conjecturas na internet, né, sobre o Luiz Henrique. Do que aconteceu, por que o Luiz Henrique parou de ter oportunidade na seleção e tal. Enfim, você vai com quem? Luiz Henrique ou Ryan? Cara, eu vou com o Ryan. Porque eu acho que o Ryan fez uma ótima Copa. Acho que... eu ia falar que faltou um pouquinho de coragem pro Ryan, mas nem sei se é coragem. Talvez fosse o modelo de jogo que o Brasil tenha se preparado para fazer. Mas eu acho que a gente tem que deixar o Ryan... Porra, esse modelo de jogo faz a gente ficar cagão, então. Então, exato. Eu acho que é isso. Inferno! Mas eu acho que é isso, porra. Ele envelheceu muito o Ancelotti, então. Mano, pelo amor de Deus! Eu acho que é isso. E acho que o Ryan tem um potencial de crescimento muito grande. Acho que o Luiz Henrique, agora... a tendência é que fique muito escondido lá no Zenit. Não consigo ver uma margem de crescimento acho que a pro Luiz escolha Henrique. de carreira aqui... Talvez agora seja o momento, já que foi pra Copa, já que já ganhou dinheiro pra cacete lá na Rússia, que vá pra algum centro maior, nem que seja pro Brasil, ou pra algum time de fora, enfim. Mas o Ryan é um moleque muito novo, muito bom, com personalidade, que tem muitas virtudes que podem ser aproveitadas, que joga aberto, que joga por dentro. Então, vou votar no Ryan. O Ryan já pega essa vaga na reta final, né, Gi? Já ganha. E depois ganha a vaga na disputa que tem depois que o Rafinha acaba se machucando. E, no geral, acho que sai elogiado da Copa. Eu acho que sim. Muita gente, inclusive, foi contra a substituição, porque o Ryan estava exercendo muito bem também a marcação, né? Ele tem essa obediência tática que dá para ver que, claramente, muitas vezes ele obedece mais o que o técnico pediu do que, propriamente, o que ele tem capacidade maior para fazer. E são jogadores diferentes, né? O Luiz Henrique, ele tem uma necessidade maior de estar mais colado na linha lateral, de puxar
pro fundo e vai pro drible em vários momentos. E o Ryan, ele tem uma capacidade maior de receber esse jogo até de costas, infiltrar na área e receber de costas, como você falou, pode jogar aberto ou pode jogar também centralizado. E o Ryan, assim, foi um meteoro que caiu na Inglaterra. Um meteoro, os ingleses ficaram impressionados. Pode ir pro Liverpool Porque, já? exatamente, eu ia falar isso, o Liverpool e vários torcedores do Liverpool querem muito o Ryan, porque ele não precisou de adaptação, né? E ele tinha que preencher uma lacuna do principal jogador do Bournemouth, que foi o Semenyo, que foi pro Manchester City. Então, e ele chegou e já assumiu essa responsabilidade, foi essencial para a temporada histórica que fez o Bournemouth na Premier League. E, de novo, a gente vai cair no negócio de, acho que tem uma margem maior de crescimento, né? De desenvolvimento. E aí é só... Por que o Liverpool tá sendo citado? Por conta do técnico, né? O cara que era técnico do Bournemouth vai para o Liverpool, E acho que é o é isso. Iraola. A gente tem quase que certeza que o Raya vai dar um salto de time nesse meio tempo, né? Não sei se já nessa janela, mas Mas, assim, tipo eu assim, diria nos que próximos 4 numa anos. temporada eu imagino que vai. É. Então, vai pro próximo aí que eu quero ver. E aí, ô Gigi? Tá aí. Eles Tá estavam... aí. Tá aí. Tá aí. Esse menino não é querendo, não. Que eu quero dizer que eu não quero dizer que os outros não estavam querendo. Mas ele tava. Tava, pro jogo. O tempo inteiro, assim, Tava ele pro tava jogo. falando, ele tava pedindo atenção, ele tava mandando o cara ir aqui e ali tentar alguma coisa. Nem sei se foi um grande jogo do Martinelli, mas ele tava ali, atento, pelo menos. E aí, Giovana, Martinelli ou Estevão? Eu gosto muito do Martinelli, eu acho ele um jogador extremamente esforçado, mas no final das contas eles vão ocupar prateleiras diferentes Acho do que sim. futebol. O Estevão é candidato a ídolo máximo do país, do clube onde ele ficar. Não sei nem se vai ficar tanto tempo assim no Chelsea para ser, porque o Chelsea também a gente sabe como é que é, né? Muda tudo de um dia para o outro, e enfim. E acho que ele pode ser um jogador também que vai fazer uma transição para jogar mais por dentro. Porque também tem essa capacidade de poder ser um jogador que vai jogar mais por dentro e não necessariamente ficar colado Ser na linha, ponta. pela capacidade que ele tem de enxergar jogo, de condução, não só do drible, que é uma característica também muito, muito forte dele. E ele tem melhorado no aspecto de finalização. E acho que o Martinelli... é isso, sabe? Não vai avançar mais do que Ele já a tá gente próximo tem ao visto. teto. E tem uma diferença bem grande também de idade, né? Acho que são 5 anos, Sim. né? O Estevão na base jogava por dentro? Jogava, não jogava? Jogou várias vezes. O João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, já deu várias vezes exemplo de o Estevão de exemplo, que era que a gente no Brasil tem a mania muito de colocar o talento pro lado, né? E o Estevão foi um dos caras que ele colocou pra dentro. O Estevão já chegou a falar que preferia jogar por dentro. No Palmeiras, por característica e por modelo de time, acabou indo mais pro lado, mas em alguns momentos também jogou mais pelo meio. E eu tô com a Gil total. São prateleiras diferentes de jogador. O Estevão é potencial para ser principal ou um dos principais jogadores desse próximo ciclo na seleção brasileira. Eu já acho que ele era o melhor jogador da era Ancelotti. É isso, até acho se que ele machucar. chegaria como um... Exato, um cara que assume protagonismo, que tem muita capacidade. E aí, não estou comparando o jogador, tá? Mas característica, fazer um movimento que o Olise fez para jogar na seleção da França pode ser um movimento que o Estevão faça para jogar na seleção brasileira. O corte tá pronto, produção. Os caras já estão Chamada felizes da também. vida. Mas Olise, assim, um cara canhoto que joga pelo lado direito, que é mais habilidoso e que também finaliza mais, prepara muita jogada, para jogar como um meia por dentro, já que a gente sempre fala que o Brasil não produz mais, camisa 10, que não sei o quê. Trazer um cara que tem essa capacidade por dentro para também jogar com outro cara pela beirada, enfim. Eu acho que o Estevão é um rosto do próximo ciclo. Sim. Quem sabe? Pode ser o rosto. Eu vou te falar que tu me empolgou agora Eu na sou comparação fãzaço do Estevão-Olise. Oremos. Então, o Estevão tem 19, Eu gostei, mano. amei a É muito comparação novo. A Estevão próxima Olise, eu Copa o queria Estevão dizer isso. vai ter 23 anos. Não, tu tá de parabéns. Amei. Vamos lá, o próximo pra gente fechar. Podia ter a fotinho Estevão e Olise. O Olise tem 24, então... João Pedro ou Hendrick? Cara, apesar de ser como foi, do Hendrick ter perdido o gol e ficar marcado, não tem jeito, vai ficar. Se
se a desculpa não era a idade não pode ser desculpa para ter perdido o gol. Então, vai ficar marcado. Tem que assumir isso e ponto. No O fim, Endrick acho que tem foi- tamanho para isso. Mas acho que foram tantas questões no jogo que ninguém ficou com toda a mochilinha, né? Sim, da exato, responsa. mas o lance Ficou dividida, vai mas ficar é marcado. uma das responsabilidades. Agora, eu não consigo tirar o fato de achar que ele é o futuro da seleção brasileira, ou melhor, o presente agora, né? O ciclo passou, não tem mais que passar na frente de ninguém, não sei o que e tal. Acho que o Endrick tem uma excelente capacidade de ser o 9 do próximo ciclo e ganhar vaga, se o Ancelotti passar a entender que o Brasil tem que jogar com um centroavante ou com um cara mais afundado para dar profundidade, como ele falou lá na frente, que utilize o Endrick. Acho que o Endrick tem mais talento, tem mais para onde ir do que o João Pedro. Acho que o que a gente viu do João Pedro, não sei se é o máximo, mas é perto da onde ele pode chegar, assim. Não consigo ver o João Pedro dando um salto muito maior do que o tamanho que ele atingiu. 15 gols na Premier League é um tamanho bom, pô. É um centroavante bom. E não foi suficiente por conta da convocação do Ancelotti por escolha dele. E beleza, no momento tava ali. Mas eu acho que o Endrick tem mais chance. É mais nome certo. Tem um É que problema o Endrick, aí. pra mim, podia estar... O Endrick e o Estevão podiam estar quase, pra mim, ali nos nomes certos. Então, mas tem um problema aí que a gente tem que analisar. O Real Madrid. O Real Madrid. Ele vai voltar Eu não sei pra se lá. o Real Madrid, mas aí pode Ele- mas também pode ser a escolha do Endrick. E não, então, mas é que a escolha do Endrick, pra mim, é muito clara. Que é Ele o Real quer o Real Madrid de qualquer jeito, ele quer o Real Madrid. Também vai... É aquele que ele é tão fissurado naquela garota que ele vai tomar fora e ele vai continuar lá, entendeu? Ele vai continuar insistindo. É o Endrick com o Real Madrid. O Real Madrid pode fazer o que for, ele vai continuar, porque é o sonho dele, tá tudo bem. Só que tem um tal de Mbappé lá, né? É. Que aí é complicado. E aí a vaga que tá... Tem que ver como é que o Rodrigo vai voltar dessa lesão grave, mas talvez o Endrick tenha mais oportunidade na direita do que como centroavante pela presença do Mbappé. A não ser que tenha uma revolução, que mude o jeito de jogar, a gente também tem que Mourinho entender vem aí, né? Tem o Vini que o também. Mo vai fazer, que também ele é meio retranqueiro, né? Vai ver, ele também vai até diminuir o número de atacantes no time e com a chegada também do Bernardo Silva, os caras talvez querem com o Mourinho. só jogue com 2 atacantes, né? Vamos ter que entender como é que vai ser esse Vini time Mbappé. do Mourinho. Então, isso que me preocupa mais em relação ao Endrick, para que lado que vai a carreira dele no Real Madrid. Mas eu tô com o Capita de achar que o Endrick, ele tem mais qualidade. Tem mais qualidade, é um jogador mais versátil do que o João Pedro e que pode... Acho que o João Pedro é isso que a gente viu. Ele teve um excelente, acho que de janeiro a março, ele foi muito bem com o Rossinier. Mas depois despencou junto com o Chelsea, e o Endrick, ele tem um poder de reação muito grande, né? Muito surpreendente como num curto espaço de tempo ele consegue virar a mesa e tornar Sim. inevitável a convocação dele para a seleção brasileira. Eu admiro muito isso. Acho que vai ficar marcado não só pelo gol que perdeu, mas pela forma com que ele marca também o Schelderup. Ave Maria. Eu acho que isso ele também tem que desenvolver, ser um pouco Sim. mais... Sim. Não é paciente, mas um pouco mais cauteloso na marcação, porque E acho que aprender mesmo. É É, natural e- que ele Sim. cometa erros na idade que tem. E, infelizmente, Mas é o agoniante. futebol hoje exige marcação também Claro. dos atacantes. Não acho que ele é o culpado, só ele, do gol Tem do, muitas coisas naquele do gol também. Haaland, porque tinha que ter cobertura ali, principalmente tem o que ter Ederson que tinha ido cobertura. conversar. Então, tem que ter cobertura. gente, Eu acho juro, que aquela eliminação. o Danilo também poderia ter... Eu entendo que inicialmente ele está acompanhando o cara que passa nas costas, mas depois o Marquinhos também já está acompanhando esse cara. Então, assim, para que tá 2 ali, né? Tudo errado. Foi tudo uma errado. confusão total, então acho que também não dá pra colocar na conta do menino isso. O gol que ele perdeu, sim, mas o de Endrick. A gente já entrou de novo na eliminação, que a gente não se aguenta, né? Hendrick. É Hendrick Nunes. Então, hoje não vai ter placar, né, no caso, por motivos de Brasil contra Brasil. Não tem time. Mas a gente... Ancelotti, essa escalação é pra você. Carlos Miguel, Wesley, Vitor Reis, Murilo e Kaique Bruno, Beraldo, Andrei Santos, Breno Bidon, Rayan, Estevão e Hendrick. E aí eu te faço a pergunta. Você tá mais feliz ou mais preocupado depois de ver o time que a gente definiu aqui como sendo os nomes que o Ancelotti tem que pensar para o próximo ciclo? Fica aí o questionamento para você responder nos comentários. O que é isso? Pra galera responder nos comentários. Nossa, achei que ele tava com um discurso. Tchau, beijo, até a próxima.